Olá, família NCJ, que bom que você veio. Enquanto você toma o seu lugar, eu tenho um recado importante para você. Você está num lugar para recomeçar e uma família para você pertencer. O culto já vai começar. Então, se prepare, eleve a sua expectativa e vamos adorar juntos ao Senhor. Hoje, lá atrás, teremos nosso Ministério Kids, o nosso Avante Kids. Lá eles vão ser ministrados conforme a faixa etária deles. Então, agora se concentre, se conecte, porque vamos começar a nossa contagem regressiva. E não se esqueçam, no final do culto, abracem quem está do lado de vocês. Tenham um bom culto. Que Deus te abençoe e prepare-se para a nossa contagem regressiva. Até mais! Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 21. A partir do versículo de número 15. E leremos até o número 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 17. E eu leio da seguinte maneira. Mais uma vez. Se você pode, anota isso. Mais uma vez. 21, Samuel, isso. 2 Samuel 21, 15. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. E Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então, os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Senhor, nessa noite, Senhor, eu te entrego os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Multiplica esta igreja, Senhor.
Multiplica, Senhor, essa igreja que tanto precisa. Senhor, que eu saia de cena, que eu desapareça, mas que o Espírito Santo flua e tenha liberdade no nosso meio. É o que nós pedimos, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ei, tem uns nomes bonitos aí, né? A mana tá grávida lá, ó. Mana. Pega o nome do cara aqui. Zeruia. Isbi Benob. Pensa. Tem uns nomes bonitos, né? Eu começo essa pregação perguntando para você algo muito importante. Tem alguém que está cansado aqui? Ó, uns ergueram a sobrancelha, outros fizeram. Deixa eu perguntar de novo, tem alguém que está cansado aqui? Não é o cansado de sono. É aquele cansado que fala assim, cara, eu não aguento mais. Tem alguém? Tem alguém que está ali no limite? Que fala assim, cara, eu não tenho mais força. Tem alguém? Não precisa se acusar. Mas essa noite eu quero falar sobre uma canseira que muitas vezes bate você, uma canseira física. Mas não só uma canseira física, muitas vezes o que derrota você é uma canseira emocional. E essa canseira emocional e essa canseira física se transformam em uma canseira espiritual. Você já percebeu? Que quando você está cansado, o seu corpo está cansado, daqui a pouco o seu emocional começa a entrar em um cansaço que você não sabe de onde vem. E aí o próximo passo é você esfriar a sua fé muitas vezes. Ao invés de nós buscarmos uma intensidade maior na presença do Senhor, a nossa canseira faz com que a gente se afaste da presença do Senhor. Por isso eu quero pedir para você, com muito amor e com muito temor, para abrir o seu coração essa noite e aquietar a sua alma. Porque essa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai renovar as suas forças. E você vai sair daqui renovado. Você crê nisso? Obrigado pelo seu amor. Eu não gosto de fazer isso. Não gosto de fazer isso. Mas vou fazer. Porque eu sei que está todo mundo cansado. Quer que você olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, eu sei que você está cansado. Aquele riso de desespero, né? Ei, olha só. O texto de 2 Samuel fala, outra vez. Você já percebeu? De novo. Mais uma vez. Outra batalha. Eu não sei qual é a sua versão que está escrita na sua Bíblia, mas o que eu quero que você entenda é que aqui tem luta, tem batalha, tem dificuldade na vida que parece que não acaba nunca. Você já percebeu? Você entra numa batalha, você vence, passa 6 meses, o que acontece? Tudo de novo. Sim ou não? É só lá em casa que isso acontece? Ei, parece que uma vez atrás da outra, as batalhas vão se repetindo. Presta atenção no que está escrito no texto. E, de novo, outra vez, mais uma batalha. Esse texto, ele veio para mim porque eu estou escrevendo algo para a liderança. E eu falo muito sobre esse texto para líderes. Porque líder também se cansa. É uma batalha atrás da outra, e o líder se cansa. Eu gosto de ministrar esse texto para os líderes. Mas eu quero falar para você nessa noite, que quando falamos de batalha na Bíblia, logo lembramos de um nome, lembramos de um homem, o 8º filho de Jessé. Quem era o 8º filho de Jessé? O filho esquecido de Jessé. Quem era? Você sabe de Bíblia mais do que eu tenho certeza disso. Por isso, é óbvio que veio na sua mente que o 8º filho de Jessé era Davi. Davi, um homem que lutou grandes batalhas. A sua história, então, de Davi, ela é contada a partir do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel.
Davi aparece ali. A partir do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, quando ele é alistado para tocar muito bem a sua arma. E aí Davi logo então toma uma proporção muito maior, quando no capítulo 17 ele vai para derrotar um gigante. Você lembra da história? Um gigante chamado Golias. Quantas pedrinhas Davi pega para derrubar Golias? Quantas? 5. Eu já falei isso para você, né? Por que Davi pega 5 pedrinhas? Você sabe não? Sabe? Davi não pega 5 pedrinhas e ele fala assim, eu vou pegar 5 pedras, porque se eu errar a primeira tem mais uma. Davi pega 5 pedrinhas, sabe por quê? Porque Golias, lá na frente, em 2 Reis, você vai ver, Golias tinha mais 4 irmãos. E Davi sabe que ele precisava de 5 pedras, porque se o primeiro se levantar, ele derruba, se o segundo se levantar, ele derruba, se o terceiro se levantar, ele derruba, e pode vir gigante que eu mato todos, porque não é aquilo que Deus tem na sua mão, mas é aquele que está com você e te enviou. Ele é o único que pode derrubar o gigante, não importa o gigante que seja. Se você está com Deus, não importa a batalha que se levante, em nome de Jesus você é capaz de vencer. Só que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, tocava sua harpa como ninguém. Davi, então, ele enfrentava ursos, enfrentou leões para proteger o rebanho de seu pai. Você conhece a história. Daquele momento em que o exército de Israel estava sendo amedrontado por um homem, mais de 40 dias, estava sendo, a moral do exército de Israel estava sendo afrontada. Ele via e falava, não tem nenhum homem aí para lutar comigo. Davi, ele olha aquilo e ele fala, ninguém é capaz de afrontar o Deus de Israel. E eu me levanto. Ei, quando estão afrontando o Deus do Evangelho, o Deus da Bíblia, será que nós temos a coragem de Davi de nos levantar e defender e falar, ninguém vai humilhar, ninguém vai afrontar o Deus que eu sirvo? Será que temos a coragem de Davi nos dias de hoje? E aí então, você conhece a história? Davi vai até o fronte da batalha, eles pegam Davi, e o rei Saul então vai lá e coloca a sua armadura em Davi. Coloca a armadura e aí Davi olha e fala, não, eu não quero essa armadura. Entenda algo aqui essa noite. Deus não precisa, você não precisa de algo novo para enfrentar gigantes velhos. Deus vai continuar te usando com as armas que você já tem para vencer os gigantes que estão na sua frente. Deus não precisa de algo novo para enfrentar batalhas velhas. Você está entendendo isso? Você não entendeu? Você não precisa de armas novas, você não precisa de um novo método, você não precisa de algo novo para enfrentar uma dor que se repete na sua vida tempo por tempo. Você precisa de Deus. E a história de Davi, você conhece, ela é emblemática. Muitas traições, perseguições. Ele é perseguido então pelo atual rei Saul, né? Ele tem a possibilidade então de matar o rei, mas ele não faz. E aí Deus então decidiu dar a Davi uma aliança com o filho do rei, com Jonathan, e eles se tornam grandes amigos. O texto diz que durante 7 anos e 6 meses, Davi então estava reinando em um povoado chamado Hebron. Ele não era rei sobre Israel, mas antes dele ser ungido rei antes dele assumir o reinado de Israel, ele estava reinando em uma cidade pequena, em um povoado pequeno. E aí então, por quê? Porque Saul queria tirar a sua vida. Saul estava caçando Davi, caçou ele durante 7 anos e meio. Até então que Saul morre. Saul morre e Saul não foi morto por ninguém. Presta atenção, Saul não foi morto por ninguém, sabe por quê? Porque aqueles que caçam e desonram o nome do Senhor, os rebeldes, eles não são mortos pelas pessoas. Os desonrados, os rebeldes, acabam cometendo feridas contra si próprios. Os desonrados acabam cometendo o próprio suicídio. Saul, ele comete suicídio.
Ele quer que o seu pajem vai lá, o seu escudeiro, mate ele, e ele fala assim, não, escudeiro, eu não posso fazer isso. E aí Saul então coloca a sua espada e se deita sobre ela. Saul morre. E aí então, o guerreiro Davi se torna rei. Quem sabe, Davi foi o maior rei sobre Israel. Davi reinou quantos anos? Você sabe o que fica mais? Davi reinou 40 anos. 40 anos em que Davi reinou, e durante esses 40 anos foram guerras. Davi não construiu o templo que tanto ele gostaria de construir. Por quê? Porque o Senhor fala, as tuas mãos estão cheias de sangue. Você não pode fazer isso. 40 anos de muita guerra. O sucessor de Davi foi Salomão. Por 40 anos de guerras que Davi enfrentou. Salomão reinou por 40 anos. Salomão não teve uma guerra. Salomão não precisou lutar nenhuma guerra. Por quê? Porque existem pessoas que já venceram guerras para que você possa viver em paz. Talvez a sua vida está boa, tranquila, sabe por quê? Porque alguém lutou batalhas que você nem viu, vieram antes de você. Talvez hoje você está... Talvez você teve uma mãe ou um pai que pagou um preço de oração por você. Talvez você está... Porque existem pessoas que venceram guerras para que eu e você pudéssemos governar em meio à paz. Precisamos olhar e valorizar aqueles que vieram antes de nós. E no meio do seu erro, no meio da sua intensidade, no meio da sua dificuldade, não tentaram errar com nós. Tentaram lutar as suas batalhas. Talvez você olhe para o seu pai, talvez você olhe para a sua mãe, você não entende, você não sabe as dores que eles tiveram que lutar para que você pudesse ter uma vida boa e em paz. E hoje você olha para eles e aponta o dedo, e hoje você briga para que você possa reinar em paz. Os que vieram antes de você tiveram que lutar guerras ferrenhas. E aí então, 2 Samuel capítulo 21, começa o início do reinado de Davi. O mesmo Davi de guerras, o mesmo Davi de lutas, o mesmo Davi de vitórias, o mesmo Davi de conquistas, o mesmo Davi que venceu, esse mesmo Davi. O texto diz que novamente, mais uma vez, de novo, mais uma batalha para ele lutar. Mais uma luta, mais uma guerra. E a palavra de Deus então nos mostra que mesmo homens vitoriosos, mesmo homens que venceram muitas batalhas, vão enfrentar novamente outras batalhas. Você entrou cansado aqui essa noite. Você está cansado, você não aguenta mais. Eu não aguento mais, pastor. Tanta batalha, tanta luta, tanta dificuldade. Ei, você vai vencer essa. Vai ter outra. Se prepara. Pastor, mas eu não aguento mais. Aguenta mais um pouco, sim. Aguenta mais um pouco, se prepara. Porque vai ter outra. A palavra de Deus, ela nos mostra que, de novo, outras batalhas surgem. Não é porque você foi vitorioso em uma batalha que você não vai ter que lutar nessa nova fase. Nova fase, novos gigantes. Eu já preguei isso aqui, lembra? Para passar de fase no videogame, quem gosta de videogame, quanto mais você vai avançando de fase, mais o gigante, o chefão, fica difícil. Agora, se eu começar e for direto para a última, eu não vou dar conta. Por isso eu tenho que ir subindo de nível, e o Senhor faz isso comigo e com você. É só você ler lá o texto de Mateus 4:11. Quando Jesus então foi tentado pelo diabo, você lembra? Jesus é levado pelo Espírito, passa 40 dias sendo tentado pelo diabo. Jesus não foi tentado pelo diabo no último dia. Jesus foi tentado 40 dias.
O diabo só aparece 2 vezes na Bíblia como ele mesmo. Ele mesmo vindo. A primeira vez, para tentar Eva. E a segunda vez, para tentar Jesus. E ele ficou lá 40 dias, batalhando e Jesus segurando. No último, ele foi na talvez maior ferida da maioria de nós aqui. Identidade. Se tu és mesmo filho de Deus, se tu és mesmo quem dizem que você é, faz isso aí então. E aí Jesus vence a tentação com a Bíblia, com a própria palavra do Senhor. Só que se você ler lá em Mateus 4:11, você vai ver que no final está assim: e o diabo ausentou-se por um tempo. Ei, Jesus venceu aquela batalha, mas o diabo vai voltar. A tentação vai voltar. A dificuldade vai voltar. O negócio vai entortar de novo. E cabe eu a você olharmos para a cruz. Cabe eu e você quebrarmos toda a carcaça, toda a amarra, tudo aquilo que construímos. E caminharmos olhando para Jesus. O diabo diz que ele, não diz que ele foi para nunca mais voltar. Ele diz: você venceu essa, Jesus. Daqui a pouco eu volto. Jesus falou: tá bom, vou te esperar 3 anos e meio. E depois que Jesus venceu na cruz, ele desceu ao inferno e venceu a morte por completo. A vida cristã, meu querido, ei, a vida cristã não é um dia na Disney. A vida cristã não é um dia no Beto Carreiro. Se é crente, ei, não é que agora você vai abrir a porta do seu quarto e vai sair borboletas voando. Que você vai começar a andar e aí vão vir. Não é assim. Casei, agora vai. Agora vai ser difícil. Não, mas agora eu tenho filho, agora o meu sonho realizou, agora vai ser difícil. Vou abrir uma empresa, agora vai, pastor, vai ser difícil. Vai ser difícil porque a palavra do Senhor ela é clara. No mundo tereis aflições, não é uma prerrogativa, talvez você tenha, não. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, meu querido. Eu venci o mundo, que as breves e momentâneas tribulações. Ei, tem alguém passando tribulação aqui? Não precisa erguer a mão. Mas tem alguém passando algum tipo de tribulação financeira, saúde, emocional, conjugal, paternidade, identidade? Ei! As breves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com o peso de glória reservada e guardada para mim e para você na eternidade. O que eu e você estamos fazendo aqui é um nada comparado ao que viveremos com Ele. Então, se você está cansado, enxuga os teus olhos, olha para a cruz vazia e disse: se Ele venceu, nele eu também vencerei. Aleluia! É isso. A vida cristã não é férias na Disney, a vida cristã é batalha, e muitas vezes batalhas diárias, às vezes semanais, às vezes mensais, mas as guerras se repetem. Algumas casas, as batalhas são diárias, outras elas são, temporárias. Mas em todas as casas onde o homem é casado, existe uma batalha mensal. Quando chega o tal da TPM, é batalha na seta. Só balança a cabeça, compra chocolate e tá tudo certo. Batalhas! Batalhas que nós vamos enfrentar. Mas daí você me pergunta: pastor, por que tanta guerra? Por que tanta dificuldade, pastor? Por que comigo? Porque se fosse comigo, eu não ia aguentar o que você está passando. Então por isso tem que ser tudo. Tem lições que só a dor consegue te ensinar.
As bênçãos não conseguem te ensinar lições que só a dor consegue te ensinar. Isso é muito forte. Tem coisas que você precisa aprender na sua vida que você só vai aprender se você passar pela dor. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe exatamente a dor que você precisa passar. Às vezes a nossa guerra se repete com os mesmos personagens. Ali são os mesmos filisteus, são os mesmos amalequitas, são os mesmos filhos de Amon, os mesmos personagens o tempo inteiro. Muitas vezes o que tu não está entendendo é que as guerras que você passa estão colocando você no propósito de Deus para trazer vitória através de você. As guerras, elas nos dão resiliência, as guerras nos dão a capacidade de suportar coisas. São nas crises que nós encontramos o poder de nos reinventar, não é verdade? Muitos se reinventaram no meio de uma pandemia. Foram obrigados a começar o seu negócio, a mudar o seu negócio, a mudar a sua visão de mundo. No meio de uma tempestade, no meio de uma guerra. A guerra, ela nos capacita para um novo nível. As tempestades, elas nos habilitam para um novo nível. O Senhor nunca vai permitir você ser aprovado em uma guerra que você nunca lutou, em uma dificuldade que você nunca venceu, porque no meio da sua maior dor é onde nasce o seu maior testemunho. No meio da sua maior dificuldade é onde te traz legalidade para ministrar na vida de outras pessoas. Através da sua maior dor, quando você fala, eu não vou aguentar mais. Aí Jesus vem, aqui que eu entro, obrigado. Até que enfim você entendeu que você não aguenta mais, então entrega para mim que eu resolvo. Eu faço. Muitas vezes nós nos abraçamos a nossa dor. Nós queremos que ela fique ali conosco. O Senhor está dizendo para você, solta a tua dor. As guerras, elas são importantes para mim, Deus. Enquanto Moisés estava lá, ele acordava e levava as suas ovelhas, as ovelhas do seu sogro. Ele não tinha percebido que nas mãos de um pastor de ovelhas chamado Moisés existia um cajado. Para ele era só um cajado para tocar aquelas ovelhas. Mas então, o Senhor chama Moisés e fala, Moisés, vamos para a guerra. Moisés olha e fala, o quê? Eu? Não, eu não sei falar, eu não tenho habilidade. O Senhor então fala para ele, não tem problema, vamos para a guerra. Mas Senhor, eu não tenho armadura nenhuma, eu não tenho estratégia de guerra. Senhor, eu não. E aí o Senhor olha para ele e fala assim, Moisés, o que você tem nas suas mãos? E ele fala, um cajado, uma vara. Mas para você pode ser uma vara, mas na mão do Senhor ele transforma naquilo que ele quiser. E ele transformou numa serpente. Essa noite Deus quer mostrar que na guerra Ele te dá o armamento necessário. Não precisa buscar algo de fora. O que você precisa para restaurar a sua vida, a sua empresa, o seu casamento, a sua vida financeira, o seu ministério, o que você precisa tem nome. É Jesus Cristo Senhor dentro do seu coração, dia após dia. Você não sabe a força que você tem. Você não sabe quem daqui já enfrentou uma situação que você fala assim, eu não vou passar dessa fase. Eu não vou conseguir. Conta uma história. No ano de 1982, uma mulher nos Estados Unidos, seu filho mais novo, estava fazendo a manutenção de um Impala. Sabe o que é um Impala? É um Opala americano. Grandão, fortão, pesadão. E o filho estava lá embaixo do carro, arrumando o carro, e um macaco hidráulico segurando. Daqui a pouco ela falou, ela estava dentro da casa e o filho fora arrumando esse carro. Daqui a pouco o macaco hidráulico estraga e o Impala cai em cima do rapaz. O grito foi alto e a mulher então ela olha, ela vê que não tem ajuda e ela corre na direção do filho. E ela ergue o Impala com as suas mãos e segura o tempo necessário para o filho conseguir sair de baixo. Aquela mulher, ela ergueu 1.500 quilos.
Quando foram então perguntar para ela, quem é você? E ela fala, meu nome é Ângela. Ela tinha 51 anos, 65 quilos de peso e 1,76 m. Impossível aos olhos humanos aquela mulher erguer o que ela ergueu. Só que em meio à dificuldade, você tira a força da onde você não imagina. Muitas vezes você quer desistir, você acha eu não tenho força, e o Senhor olha para você e fala assim, ei, você tem muito mais força do que você imagina. Tudo o que você precisa para sair dessa situação está em você, cabe em você ter coragem e força para erguer a sua mão e tocar e liberar a bênção que você precisa. Essa menina, essa mulher no caso, ela foi estudada depois. Como que ela conseguiu erguer 1.500 quilos? Se alguém faz academia aqui, erguer 100 quilos, deve ser difícil, Davi. 100 quilos no supino? Não vai? Eu já não posso dizer que eu não vou. Vocês estão rindo de quê, gente? Oxe, não botei fé em vocês, hein? 100 quilos já é difícil, tu imagina 1.500 quilos aquela mulher. Talvez chegou no momento da sua vida onde você perdeu um ente querido. Quem você amava. Todo mundo ao seu redor olhava para você e dizia assim, ei, a sua vida já era, acabou. Aí você, adorando ao Senhor. Talvez você passou e você perdeu um casamento. E ao perder esse casamento, as pessoas olharam para você e falam, pronto, acabou, a partir de agora você está perdido. Você não vai ter mais forças para restaurar, para levantar. Você não vai mais ter força para restaurar esse casamento. Aí você de braço dado. Talvez alguém olhou para você e falou, ei, perdeu o emprego. Ah, pronto, agora sua família vai quebrar. Você vai ficar depressivo. E olha aí você, meu amigo, adorando ao Senhor e confiando nele. Porque dentro de um ambiente de guerra, você se reinventou. Dentro de um ambiente de guerra, você se reinventa. Dentro de um ambiente de guerra, você tira a força da onde você não imagina, porque na guerra Deus vai te capacitar com o armamento necessário. Na guerra Deus vai te capacitar. Pastor, então por que eu estou passando guerra nesse casamento? Vai passar? Vai passar sim, querido. Uma hora isso vai acabar, mas talvez ela volta de novo. Pastor, por que eu estou passando essa guerra financeira? Pastor, vou conseguir vencer? Vai! Mas talvez vai vir de novo e você vai ter que vencer de novo, porque pior do que a guerra em que nós temos que lutar é a guerra que faz com que eu e você venhamos a nos cansar. Se vier guerra por guerra, a gente ganha, irmão. Porque a promessa do Senhor é essa. O nosso exército é maior, as nossas forças são maiores. Deus é muito maior do que o inimigo. Se botar batalhão por batalhão, a vitória é certa. Só que a estratégia do inimigo muitas vezes não é mais te afrontar. A estratégia do inimigo é te cansar. Eu não aguento mais. Você cansado é uma presa fácil do inimigo. O texto que nós lemos fala de novo, mais uma vez. O texto fala sobre cansaço físico, emocional e espiritual. Está fazendo sentido para vocês? Muitas vezes o inimigo não quer vencer você. Ele está cansado. E você cansado paralisa. Você cansado para de sonhar. Você cansado para de viver. Você cansado para de lutar por aquilo que o Senhor abençoou, por aquilo que um dia você prometeu que ia até o fim, mas você cansado quer desistir. Você cansado não vê refrigério. Olha para mim. O Senhor, Ele é refrigério sobre a sua vida nessa noite.
Ele quer trazer renovo sobre a sua vida. Ele quer restaurar a alegria ao seu coração. Ele quer trazer um bálsamo para a sua vida. Você sabe que eu quero tentar explicar isso de uma forma bem pedagógica. Sabe quando existe uma construção, toda construção precisa de um quadro elétrico, não é verdade? Existe um quadro elétrico. E aí naquele quadro, naquele painel é colocado disjuntores, vários disjuntores. Para que serve o disjuntor? Para que serve o disjuntor? Para proteger a casa, não é verdade? Ele está lá na ponta, para quê? Para proteger o que entra, sim ou não? A energia vem da rua, passa pelo disjuntor e é distribuída então para toda a casa. E aí quando nós colocamos um chuveiro, uma geladeira, um aquecedor, tudo ligado ao mesmo tempo, o que acontece com aquele disjuntor? Cai. Agora tem um chuveiro que tem luz, irmão. Já viu o chuveiro que tem luz? Tem LED? Tá tomando banho lá, fica lá verde, azul, amarelo. Daí você vai na cozinha, a água também tem LED. Tem ou não tem? Tem. E aí você tá lá, tomando seu banho, a sua esposa vai lá e liga a máquina de lavar roupa, a outra tá passando chapinha, depois o filho tá com um aquecedor no quarto, e aí vai lá e liga o segundo chuveiro, e liga aí o micro-ondas, e o que acontece com o disjuntor? Pum! O disjuntor cai. Porque deu curto, não? Não. Porque ele não suportou o peso da energia que estava entrando. Ele desliga. E aí a gente pensa, queimou. Não queimou. Ele só desligou para proteger a rede da casa. Quando um disjuntor ele desliga, é um sinal de alerta de que aquela estrutura não suporta a quantidade de energia demandada pelo que tem dentro. Tá claro isso para você? Quando o disjuntor desliga, é porque ele está dizendo, eu não suporto tudo isso aqui ligado. Então eu desligo. Tem gente que está me ouvindo agora e percebendo que o disjuntor da família anda desligado. Caiu, não suportou. E o disjuntor caiu. O disjuntor do casamento acabou caindo e você pensa, queimou? Não! Só estava muita pressão, estava entrando muita coisa. Para! Desliga algumas coisas, talvez a educação dos filhos, o disjuntor caiu, talvez o disjuntor do seu trabalho caiu, talvez o disjuntor do seu ministério caiu, e aí você pensa, quando cai, queimou. Não, só desligou, mas não queimou. Nós precisamos gerir o que ligar. Você entendeu? Pegou o princípio? Eu preciso saber o que eu ligo na hora certa. Eu posso ter um chuveiro forte, eu posso ter um micro-ondas, eu posso ter uma máquina. Entende? Isso está muito didático isso aqui. Eu posso ter tudo dentro de uma casa? Sim ou não? Eu posso. Mas muitas vezes eu não posso ligar tudo ao mesmo tempo. Existe tempo para cada coisa. Existe tempo para cada coisa. Se nós não aliviarmos os elétrons da tomada, toda vez que nós formos ligar, ele vai cair. E aí então você precisa primeiro tirar da tomada aquilo que tem sugado a tua energia. Você precisa primeiro desligar aquilo que está demandando mais energia na sua vida. Ei, olha para mim, o que é que está sugando a sua energia? O que é que está sugando a sua energia? O que é que está fazendo você correr atrás de uma maneira desenfreada, sem que você perceba? Será que você está buscando a intimidade com o Senhor tanto quanto você busca sucesso na rede social, sucesso nas suas finanças, sucesso profissional? Será? Será que não é isso que está sugando você? Existem coisas que estão cansando você. Existem ambientes que antes você aguentava, mas hoje você não aguenta mais. Hoje você não consegue suportar a carga de energia que tem ali. Essa noite o Senhor está falando para você, meu filho, minha filha, eu sei que você está cansado, mas deixa eu te mostrar onde que está a sobrecarga na tua vida. Eu sei que está difícil, mas quando eu te mostrar aquilo que estava sugando a sua energia, quando você tirar da tomada onde não existia mais luz, vai voltar a clarear. Onde não existia mais saída,
vai voltar a clarear e você vai voltar a ver o caminho. Não haverá sobrecarga sobre você, eu declaro isso. Porque o Senhor fala que o meu fardo é leve. O Senhor fala, o meu fardo é leve. Está pesado para você? Está cansado para você? Talvez você está carregando coisas demais. Talvez você está carregando coisas que você não precisava. Você está cobrando coisas que o Senhor não está cobrando de você. Você está querendo segurar coisas que o Senhor mandou soltar. Ei, se está pesado, então é porque não é o fardo de Jesus. Porque Ele fala, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Se eu me conectar, ligar a minha vida a uma pessoa problemática, a energia dela vai cansar o meu disjuntor e eu vou desligar. Se eu me conectar a uma empresa, a um relacionamento problemático, eu vou ficar sobrecarregado e em qualquer momento eu vou desligar. O problema não é a pessoa em si. O problema não é o relacionamento em si. Mas simplesmente nós não conseguimos suportar a carga que ela coloca sobre nós. Se você quiser ligar um chuveiro muito potente num fio muito fino, ele vai derreter o fio, não vai? Quando eu ligo um chuveiro muito potente num fio muito fino, o que acontece com o fio? Ele derrete, não derrete? E quando derrete, irmão, eu coloco em xeque, em risco, toda a estrutura da casa. Quando eu decido suportar uma carga que eu sei que eu não aguento, a qualquer momento eu coloco em risco toda a estrutura de uma vida. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Por isso eu e você precisamos analisar a estrutura da nossa vida. Ver se nós vamos aguentar. Ver se nós vamos conseguir suportar. Porque se você não conseguir suportar, você vai se cansar. E cansado, seu disjuntor vai cair. E caindo, você vai reclamar. Vai querer parar. Está fazendo sentido para você? O Senhor está falando ao seu coração essa noite? Terminei a introdução. Agora eu posso pregar para você. Quantos minutos eu tenho ainda, mais ou menos? 1 hora. Obrigado, Andy. Davi se cansou, sim ou não? Você já se cansou, sim ou não? Mas Davi não era um guerreiro, pastor? Era. E por que ele se cansou? Entenda algo. Só se cansa quem está na batalha. Cansaço não é sinônimo de fraqueza. Cansaço não é sinônimo de fraqueza. Cansaço é sinônimo de alguém que está lutando por algo. Se você está cansado, eu sei que você está lutando por isso. Eu louvo a Deus por isso. Só se cansa quem está na guerra, só se cansa quem está na luta, só se cansa quem está na batalha. Tem gente que nunca vai viver a experiência de falhar. Sabe por quê? Tem gente que nunca vai viver a experiência de se machucar. Tem gente que nunca vai viver a experiência de se frustrar. Sabe por quê? Porque nunca faz nada. Porque nunca se arrisca. Porque nunca tenta. Muitos criticaram Pedro porque ele afundou e Deus falou, homem de pequena fé. Mas Pedro fez o que você não fez. Pedro confiou numa palavra que muitas vezes eu e você não confiamos. Pedro se colocou em risco em uma situação onde talvez, humanamente falando, eu e você não faríamos. Ele afundou, sim ou não? Não afundou. Deu 100% certo o que ele queria? Não. Mas depois de 2000 anos, nós estamos falando de algo que Pedro fez. Porque ele se colocou numa posição de risco. Pedro sabia que naquele ambiente, se ele colocasse o pé, ele ia afundar. Mas mesmo assim, ele foi seguido por uma voz. Aos olhos humanos, não tem mais como, pastor. Aos olhos humanos, eu preciso fechar essa empresa. Aos olhos humanos, eu preciso terminar. Aos olhos humanos, eu preciso sair desse ministério. Aos olhos humanos, não tem mais como. Mas o Senhor te chama e fala, ei filho, eu ainda tenho algo para você.
Eu ainda tenho vitória para você. Eu ainda tenho restauração para você. Eu ainda vou fazer você andar sobre as águas. Confia na minha voz. Não olha para a tempestade. Não olha para o vento. Não olha para a situação. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Se você tem uma empresa, entra na tua empresa, não olha para a situação do mercado, olha para Jesus. Se você como empresário chamar Jesus para ser seu sócio, não tem como dar errado. Só que você tem que viver princípios ilibados. Não é ser bom e viver princípios quando tudo é bom. Quando tudo vai, quando não vai, eu também preciso viver. Só que empresário, se você tem uma empresa, um negócio, olha para Jesus, coloca Jesus no meio. Se você é pai e fala, eu não aguento mais os meus filhos, olha para Jesus. Se você tem um ministério, está pesado, está difícil. Eu estou apanhando, me falaram mal. Ei, esquece o que estão falando. Olha para Jesus. O tempo inteiro. Pastor, mas lá em casa o bicho está pegando, nós estamos se brigando. Se os dois olharem para Jesus, um para de olhar para o outro e cobrar do outro. E os dois vão seguir para o mesmo caminho que é Jesus Cristo. Traga Jesus para a sua vida. Traga Jesus para a sua vida. Porque quando eu me canso, muitas vezes eu me canso porque eu me envolvo com problemas dos outros. E aí quando eu vou lutar as minhas guerras, eu não tenho força. Davi lutou contra os filisteus. Eu sei que você vai sair daqui com vontade de ler Bíblia essa noite. Você vai chegar em casa, vai ler o texto de Samuel. E você vai ver que aquela luta de Davi, Davi foi para a guerra. Mas quem começou aquela guerra não foi Davi, foi Saul. Saul que começou toda a pancadaria. Davi foi resolver uma guerra que não era dele. Davi lutou uma guerra que não era ele quem começou, mas ele falou, daqui que eu vou resolver. E aí ele ficou cansado. E cansado, Davi não foi para a batalha. Houve outra guerra logo em seguida. O exército foi e Davi não foi. E aí Davi ficou. A Bíblia fala que Davi então dormiu à tarde. E às 3 horas da tarde, só um rei dorme até às 3 horas da tarde. Ele se levanta e ele vai à sacada do seu aposento. E quando ele olha, quem que ele encontra? Se Davi tivesse lutado a sua guerra, tudo isso que aconteceu na vida dele não teria acontecido. Mas ele foi lutar uma guerra que não era dele. E quando ele tinha que lutar a dele, ele estava cansado. Você conhece pessoas, eu sei disso, que aconselharam casais durante anos. Lutaram guerras de casamento durante anos e depois perderam o seu próprio casamento. Homens e mulheres que foram tirar o filho dos outros da noite, tirar o filho dos outros da bocada, do tráfico. Só que passaram anos, perderam seus filhos para o mesmo problema na qual lutaram a vida inteira. Por quê? Porque muitas vezes ele lutou guerras que não era para ele lutar. E quando era para lutar a guerra do seu casamento, não teve força. Quando era para lutar a guerra dos seus filhos, não teve força. Quando era para lutar a guerra do seu ministério, não teve força. Davi, foi exatamente isso que aconteceu. Ele se perdeu com Batseba por conta de uma guerra que era para ele estar lutando e não lutando. Eu me canso, porque a vida é uma caminhada. E por mais que seja uma caminhada, eu preciso parar. Talvez você está tão acelerado que você não consegue descansar. Você não consegue desfrutar daquilo que você construiu. O problema é que mesmo cansado, você não quer descansar. Mesmo não aguentando mais, você decide não parar. Você decide continuar caminhando. Agora entenda algo. Descansar é completamente diferente de desistir.
Jesus estava caminhando. E aí ele chega num poço e ele fala: preciso descansar. Poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, João 4,6. E aí Jesus cansado, ele fala: eu vou descansar. Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu não aguento mais. E Jesus fala: então descansa, porque a tua viagem está só começando. Meu filho, talvez você entrou cansado aqui. O Senhor está falando ao seu coração: não desista, descansa, porque a sua jornada está só começando. Mas eu não vou aguentar, pastor. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pastor, eu não sei como fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Talvez você está cansado nessa noite, e o Senhor fala: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala para você essa noite: meu filho, levanta, porque eu estou contigo. Levanta, porque a tua caminhada é longa. Levanta, porque a tua jornada é longa. Levanta, porque o que eu tenho para fazer na tua vida não para aqui. Ei, aqui não é o fim da tua história, aqui é uma vírgula. Aonde talvez você pensou em colocar um ponto final na sua história, na sua jornada, você entrou aqui e falou: hoje é o último dia, se eu não sair daqui decidido, então acabou. Jesus vem e coloca uma vírgula e fala assim: a tua história continua, porque eu sou o Senhor da tua história. Eu escrevo a tua história. Ei, olha para mim. Jesus está dizendo: deixa eu escrever a tua história. Para de querer ser o Senhor da sua vida, o Senhor do seu destino, e entregue a sua vida ao Senhor do universo, aquele que fez e sustenta o mundo na palma das suas mãos. Quem você acha que é? Que os seus planos possam ser maior do que o deles. Ei, se renda ao Senhor. Aleluia. Aceite que você está cansado. Aceite o descanso do Senhor. Aceite. Aceite. O Senhor fala: ei, continue. Continue. Não para. Porque eu vou te honrar no tempo certo. No tempo certo eu vou te honrar. Não para, eu sou o teu renovo. Eu sou o teu renovo. Talvez você olhe e fala: pastor, o que eu preciso fazer? Mateus 11:28. E eu recitei eles. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. O que você precisa entregar para o Senhor? Vinde a mim. Pastor, está difícil, não consigo perdoar. Vinde a mim, que em mim você vai conseguir perdoar. Pastor, mas estão me afrontando. Vinde a mim. Pastor, mas eu não sei o que eu faço. Vinde a mim. Que você possa encontrar nele lugar de descanso para a sua vida. Que você possa encontrar refúgio. Que você possa encontrar um ânimo novo. O Senhor está dizendo: não tem problema se cansar, meu filho. Você pode estar cansado. Cansado por muitas coisas. Cansado por muitos fatores. Mas Ele está dizendo para você essa noite: eu sou o teu renovo. Eu quero que você, nessa semana, se comprometa comigo em uma coisa. E durante a sua semana você lê o Salmo de número 6. Leia o Salmo 6. Chore aos pés do Senhor nesse salmo. Rasgue o seu coração. Porque Ele é o seu remédio. Não existe alternativa, não existe saída, não existe nada longe de Jesus.
Você está na NCJ, um lugar de renovo, um lugar para recomeçar. Mas pastor, eu não consigo confiar. Não é para você olhar para mim, olhar para quem faz assim. Pastor, mas eu tenho dificuldade, a igreja já me bateu muito. Não é para olhar para a igreja, é para olhar para o dono da igreja. Pastor, mas está difícil. Não olha para a sua dificuldade, olha para quem te prometeu. E o Senhor te prometeu uma vida abundante nele. O Senhor te prometeu refúgio. Essa noite possa de fato ser uma noite de entrega.